Tudo bem? Como vai você? Alexandre Silva novamente aqui. Estou aqui para continuar então a nossa série Deus e Eu e Deus, o Encorajamentos para a Intimidade. E hoje eu quero abordar um assunto muito importante, algumas atitudes que afetam o nosso relacionamento com Deus. No último vídeo eu abordei o tema a comunicação no relacionamento com Deus. E foi um tempo importante para a gente entender, discernir a comunicação e como a gente dá uma resposta para aquilo que a gente ouve. E no dia de hoje eu quero abordar então algumas atitudes que afetam esse relacionamento com Deus, de forma que a gente tanto evite essas atitudes, como também, se identificarmos na nossa vida, nós possamos então nos arrepender e deixar de lado. É verdade que nas nossas relações pessoais ou interpessoais, a gente muitas vezes quer ditar as regras, a maneira, os podes e não podes das nossas relações com as pessoas. Só que nós precisamos entender que no relacionamento com Deus não é assim. Não, definitivamente não. É Deus quem dita o trilho a seguir. É o Criador quem estabelece para nós a maneira ou a forma dessa relação ou dessa comunicação. Nós precisamos entender que o trilho que precisamos caminhar é estabelecido por Deus, se de fato nós queremos uma relação com Ele sadia. Quero compartilhar com você o texto de Gênesis, capítulo 2, dos versos 15 ao 17, que diz o seguinte: Assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Perceba, Deus deu uma ordem ao homem. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Perceba que Deus então dá uma ordem. A dinâmica dessa relação com Deus, entre Adão e Deus, é estabelecida pelo Criador. Só que nós sabemos a história. Adão, juntamente com Eva, é lógico, eles então desobedeceram, fizeram o que não poderia ser feito. Eles saíram do trilho dessa relação. E a atitude deles então demonstraram o que afetava o relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer a obediência. Se nós então entendemos que é de Deus que vem a oportunidade de se relacionar, nós precisamos então quebrantar o nosso coração e reconhecer que devemos uma resposta imediata. E a primeira atitude que afeta o relacionamento com Deus é a desobediência. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 7, nós lemos ali, para alguns estudiosos, o que é chamado de a parte mais trágica das Sagradas Escrituras. É a queda do homem, o pecado de Adão e Eva. E ali nós enxergamos a desobediência deles, que resultou em morte, que resultou em perdição, morte espiritual. E essa desobediência de Adão e Eva, então, afetou a relação pessoal deles com Deus. Eles foram então tirados do jardim, da onde tinha ali para sobreviver tudo que eles necessitavam, onde tudo era perfeito. Quando nós entendermos que a desobediência afeta o nosso relacionamento com Deus, nós vamos então ter repulsa à desobediência. É lógico que, conhecendo o texto, eu quero que você tome nota para a gente poder ganhar tempo. Nós sabemos tudo o que envolve. Nós conhecemos o contexto daquela queda. Nós sabemos que existe ali ou existiu um enganador. Mas hoje em dia, na nossa relação com Deus, se há um encorajamento que eu quero te fazer, é que toda desobediência, independente do nível, ela vai afetar o seu relacionamento pessoal com Deus. Não existe maneira de você permanecer numa relação saudável, numa intimidade com o Senhor, quando você então está em desobediência. A sua intimidade vai ser cortada. Não é possível nós continuarmos com uma relação pessoal com Deus saudável sendo desobedientes. É lógico que em desobedecendo, nós podemos nos relacionar novamente pelo caminho do arrependimento. Deus nos perdoa. Agora, o que não podemos é acreditar que é possível manter a desobediência e ao mesmo tempo a intimidade com o Senhor. Não seja desobediente. Não seja alguém que não faz aquilo que o Senhor Deus
determina ou estabelece como um imperativo para nós. Uma outra atitude que afeta a nossa relação com Deus é transferir a responsabilidade dos nossos atos. Após a queda de Adão e Eva, a gente percebe ali, em Gênesis 3, do 12 ao 20, a maneira que eles se comportam diante da pergunta de Deus. Deus pergunta então se eles haviam comido do fruto que não deveria. E você vê ali gradativamente um transferindo ao outro a responsabilidade pela queda, a responsabilidade pela obediência. Como é um texto conhecido, nós muitas vezes até brincamos, né? É a mulher que tu me deste, Senhor. Você vê que no final das contas a serpente fica ali com a culpa toda, porque não tinha mais para quem transferir. Deixa eu te dizer uma coisa. No nosso relacionamento pessoal com Deus, transferir a responsabilidade das nossas culpas afeta profundamente o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos erros, porque de outra forma a nossa relação com Deus certamente será interrompida. Isso afeta e muito a nossa relação. Deus espera de nós, ao errarmos, o arrependimento. Nós não podemos transferir simplesmente a responsabilidade dos nossos erros para as pessoas que estão ao nosso redor, para as coisas, para as circunstâncias. Porque nós temos então a decisão, nós podemos obedecer a Deus. Muitos de nós temos a nossa relação pessoal com Deus interrompida e a gente não consegue identificar o motivo. E muitas vezes é porque transferimos as responsabilidades dos nossos erros. Isso afeta muito a nossa relação pessoal com Deus. E não só afeta, como também existem consequências. À medida que a gente transfere as responsabilidades ou tem atitudes que afetam esse nosso relacionamento com Deus, nós vamos também desfrutar das consequências. Em Gênesis 3, de 21 a 24, diz o seguinte: fez o Senhor Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou o Senhor Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formada. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. De todas as visíveis consequências desse texto, nós podemos enxergar que a maior delas, de fato, é o afastamento da presença de Deus. Não há consequência pior ao ser humano, ao homem, do que ficar ou estar distante de Deus. Existem muitas atitudes nossas que interrompem, que nos afastam do relacionamento com Deus. E a pior delas é estar distante do próprio Deus. Eu quero te encorajar com esse vídeo a não ter atitudes que afetam o seu relacionamento com Deus. Não desobedeça. Não transfira as responsabilidades quando você errar. Assuma os seus compromissos. Assuma a sua palavra. Seja homem, seja mulher o suficiente para bater no peito e assumir os seus erros. E assim se arrepender, buscar perdão do Senhor e ter então reconciliação diante do Pai por intermédio de Jesus. Nós sabemos que essas consequências nos levam de verdade a um afastamento tal que andamos em trevas e muitas vezes nós nem percebemos. O fato é que à medida que nós temos o nosso relacionamento com Deus interrompido, à medida que nós desfrutamos das consequências então desse distanciamento, nós nos aproximamos mais das trevas. Nós nos aproximamos mais do inferno. Nós nos aproximamos mais do abismo. O meu encorajamento para você é: mantenha o seu relacionamento pessoal com Deus, a sua intimidade, e não tenha atitudes que afetem esse relacionamento. Se porventura você vier a ter atitudes que afetam em desobediência, não transfira a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Confesse os seus pecados. Confesse as suas atitudes pecaminosas e tenha assim então a reconciliação como um meio genuíno de continuar a relação. De outra maneira,
Assim como Adão e Eva foram removidos, retirados do Éden, nós certamente seremos impedidos de adentrar o reino eterno com Deus o Pai, o nosso Senhor. Fica aqui o meu encorajamento para você. Desenvolva intimidade, desenvolva relacionamento com Deus. Não deixe que nada afete essa relação. Deus abençoe você. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio. E foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão, Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino. E a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados, vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição. E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus então semear na nossa vida. Deus abençoe você.